Mateus 5, hoje falando sobre esse tema, o mestre mandou, e faz parte talvez de uma brincadeira de infância, e a gente vai se dedicar nesse mês para lembrar da importância das nossas crianças, dos nossos filhos, dos netos, dos bisnetos, no caso daí do Queco, que é mais velho, né? E de tantos que são avós, né? Nobu, né, Nobu? Com bom ser vô, né, Nobu? E para que isso se também cumpra aqui com toda a igreja, nós vamos lembrar talvez dessa brincadeira. O mestre mandou é aquela proposta da obediência de comando. Você lembra disso? Quem lembra dessa brincadeira? Então, quando alguém chega dando uma direção, seja de comportamento, ou seja também de forma de pensar, fazer, a proposta é que a obediência siga o comando. E nós vamos perceber que Jesus aproveita no Sermão do Monte para expressar, e a melhor oportunidade que ele tem para dizer o que ele prioriza no seu reino. O que ele gostaria que eu e você imitássemos. Então ele começa o capítulo 5 dizendo que nós deveríamos ser como aqueles que são mansos, como aqueles que choram, como aqueles que são perseguidos. E ele traz uma lista de coisas que talvez no mundo de hoje não seja popular, não seja o ideal, mas que para o reino dele é prioridade. E a partir do verso de número 43, eu quero ler dos versos 43 a 48, ele faz de novo um resumo de tudo aquilo que ele já havia dito, para mostrar para nós como é importante obedecer e imitar aquilo que ele espera de nós. A palavra do Senhor diz então, a partir do verso de número 43, o seguinte, acompanhem comigo. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos de Deus, seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Feche seus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo nesse momento. Eu preciso da Tua palavra, da Tua direção, em nome de Jesus. Amém. O mestre mandou amar. É o tema do nosso domingo. As crianças também vão falar sobre isso. Eu me deparei com uma história que durante o século XIX, a Nova Zelândia estava em guerra com os britânicos. E essa guerra estava consumindo os soldados. Até um ponto onde que as batalhas estavam ferrenhas, e os britânicos estavam exaustos, e com fome, e eles não tinham mais mantimento, não tinham mais suprimento para se alimentarem, quando o comandante os levou à beira do mar, próximo às tribos dos maores, que eram os seus inimigos. Eles viram algumas embarcações se aproximando, já se armaram para a batalha, até que ouviram um grito: estamos indo em paz. Quando eles chegaram com as navegações,
eles começaram a descer cabras, leite, comida, mantimento. Os maores estavam brigando, lutando, matando os soldados britânicos. Mas quando eles ficaram sabendo que eles estavam passando fome, eles deixaram a guerra, deixaram a batalha e foram em direção para levar alimento. Levaram também batatas. E os britânicos questionaram: por que vocês estão fazendo isso se nós somos os seus inimigos? A tribo Maori respondeu: alguns missionários passaram por aqui e no livro que eles deixaram está escrito que se o seu inimigo tiver fome, deem de comer. Deixaram as comidas e foram embora para continuar a guerra. Queria perguntar para você nessa manhã, como você lida com aqueles que são seus adversários, com aqueles que aparentemente você não tem proximidade, ou com aqueles que te perseguem, ou com aqueles que te fazem mal. O versículo 43, a palavra diz: amarás o teu próximo. Se nós olharmos para Levítico 19:18, essa expressão foi copiada de lá. Só que há um adendo. Ele acrescenta sobre os inimigos. Lá em Levítico 19:18 diz: não procurem a vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O próximo da cultura judaica era um irmão, um primo, era alguém da sua nação. Mas é verdade também, quando nós estamos falando aqui, nesse contexto de inimigo, de adversário, está falando de qualquer um que não é da minha nacionalidade, qualquer um que não é do meu sangue. Esse é o contexto de amai os vossos inimigos. E nós vamos perceber que na construção do povo de Deus, eles levantam oposição contra os gentios. Eles se sentem únicos em detrimento daqueles que não eram da sua raça e da sua nação. E agora, Jesus está dizendo: não ame apenas o próximo, ame aquele que parece ser aquele que você deveria odiar, parece que deve ser aquele que você deveria fazer coisas contra ele. O texto fala dos fariseus, e o fariseu é um grupo de pessoas, naquele tempo da religião, que sabiam as leis de cor, mas a palavra fariseu vem do hebraico separados, segregados. É um grupo que se achava melhor que os outros, que se achavam mais santos que os outros, que achavam os outros impuros. E nós vivemos hoje um tempo que quem não pensa como eu, quem não age como eu ajo, é inimigo, é adversário. Eu falei aqui na série do mês passado sobre vícios, sobre compulsões, e tem gente hoje que está viciado em política, em separação, e é isso aí que a gente alimenta, a gente se acha melhor. E ele fala aqui que é uma atitude hipócrita, que finge possuir uma virtude que não tem. Ele finge que ele cumpre a lei, mas cumpre toda a lei? A Bíblia diz que no Antigo Testamento só tinha uma forma de obter a salvação: cumprir toda a lei. Não é 10 mandamentos não, 365 incisos, para ser perfeito.
nenhum fariseu, nenhum religioso, nem alguém que se acha moralmente superior é capaz de cumprir toda a lei. Por isso, a ordem aqui, no verso 44, é amai os vossos inimigos. Está falando aqui da lei do amor. A lei que vai contra tudo aquilo que muitas vezes esse mundo tem dito para nós. Se alguém está contra você, pisa nele. Antes de olhar para outras nações como inimigos, agora Jesus está dizendo, não os considere como adversários. Agora, a lei que Jesus quer impor para aqueles que o seguem é a lei do amor. É a lei daquele que passa por um desconhecido, como está lá em Lucas 11, e vê ele semi-morto e o acolhe. Mas você vai lembrar que nessa passagem do bom samaritano não é o sacerdote, não é o levita. Quem que seria na ordem o próximo que teria que passar ali naquele caminho? Jesus não fala do fariseu. Jesus pula o fariseu e coloca na cena um samaritano que os judeus odiavam. E esse vai lá e mostra qual é a lei do amor. Ele para, cura as feridas, derrama do óleo, paga a hospedagem, se compromete a cobrir todas as despesas, para mostrar para mim e para você, que às vezes, aquele que nós estamos colocando fora da religião, tem atitudes melhores do que eu e você. Porque a gente acha que religião é falar do que é certo, e a gente vive em desacordo do que a gente fala que é certo. Não é à toa que os nossos filhos, eles não estão ouvindo apenas o que vocês estão falando, eles estão vendo como vocês estão agindo, como vocês estão tratando as pessoas. Por isso, fazer o bem àqueles que odeiam você é ser de fato cristão. Orar por aqueles que te maltratam e perseguem é de fato ser espiritual. Seja filho do Pai. O texto está dizendo assim, que para que vocês venham ser filho do Pai que está no céu, façam essas coisas. Eu quero fazer uma pergunta para você, que é pai, mãe. Para o seu filho ser seu filho, ele precisa fazer o quê? O que ele precisa fazer para ser seu filho? Nada. É seu filho. Só nascer, né? A mãe já fala, eu amo esse negócio, quando ele ainda era esquisito. E nascem uns negócios esquisitos, né? Dessas barrigas, gente. E a gente olha e fala, olha que lindo. Né, Bárbara? Você tem que falar, né, Bárbara? Que é lindo no consultório. Mas ele não faz nada. Pelo contrário, ele te decepciona. Ele te desobedece, esse miserável aí que você colocou 9 meses na barriga. E Deus está dizendo assim, que há uma condição para que você e eu sejamos filhos dele. Orem por aqueles que te perseguem e amem aqueles que são os seus inimigos. Porque no reino humano, você tem os seus padrões. No reino espiritual, o padrão é divino. E eu quero que você lembre que ainda quando você era inimigo de Deus, Ele te amou. Ainda quando você estava separado por causa dos seus pecados, Ele não te viu como um adversário dele. Ele foi em sua direção. Ele te amou. O Instituto Barna, queria até colocar essa estatística aqui, já foi Levítico. O Instituto Barna é um instituto muito sério de pesquisa.
constatou que 6 a cada 10 adolescentes e jovens deixam a fé ou a igreja entre 18 a 26 anos. 90% das pessoas que permanecem na igreja dizem que têm relacionamentos significativos. 60% dos adolescentes e jovens estão próximos a deixar a igreja. Eu cresci na igreja. Eu aprendi a tocar bateria na igreja. Eu ia todo dia para a igreja. Não tinha celular. Eu tinha alegria de estar com o meu pastor. Mas a realidade é que hoje, a nova geração tem tudo. Naquela época eu não tinha nada. Então eu tinha igreja, eu ia lá. Ninguém nem me chamava, eu estava lá. Hoje essa geração tem tudo. Mas acha que não precisa da igreja. E eu vou dizer para você, se tudo der certo, e você trazer o seu filho todo domingo na igreja, 1h30 que ele fica aqui de culto. Se tudo der certo, e não aconteceu imprevisto de você priorizar outras coisas, no domingo, ele vai ficar com a gente aqui 1h30 por semana. Mas ele vai ficar com você o resto do tempo inteiro que você tem. Por isso, tem expectativas que a igreja faça aquilo que você mesmo, pai, não tem feito. Começamos uma atividade para adolescentes aqui há 1 mês. Tem pai que leva a filha em todos os lugares que ele quer, até no que não deveria. Mas traz uma programação para que ele caminhe mais perto de Jesus. E é interessante que depois é a igreja que não ajuda, não tem programação. Daí quando tem, não prioriza. É assim a nova geração. Nós pagamos cursos caros para os nossos filhos. Eles estão a semana inteira em inglês, cheio de atividade. Tem pai que nem vê o filho. Mas o que você está transmitindo para ele? O que você está priorizando ao lado dele? O que você está ensinando para ele? Eu quero dizer para você que até os publicanos, cobradores de impostos, raça que roubava do seu próprio povo, eles cumpriam algumas leis que você não cumpre. Sabia disso? Você poderia julgar esses caras. Ladrões, ó Zaqueu, cobrador de impostos, ó o fariseu, que é um hipócrita, porque ele não cumpre a lei. Mas e você? E você? O que você tem feito pela tua família? Você está achando que você está pagando tudo aquilo que o seu filho precisa e está deixando aquilo que é mais importante? Por isso que o texto vai dizer, nós devemos amar. E talvez você está ensinando na sua prática a pisar nos seus concorrentes. Você declara ódio todo dia na mesa da tua casa, diante do seu filho. E você traz ele na igreja. O que ele está entendendo? Na verdade, hipócrita, não é esse fariseu aqui não. É o meu pai. É a minha mãe, que vem na igreja, mas que em casa janta a liderança da igreja falando mal de todo mundo. Porque não é aquilo que você fala que acredita, é aquilo que você pratica. E o texto vai dizer, se você saudar o seu irmão, aquele que é da sua nação, aquele que é da sua religião, você não está fazendo nada menos que os fariseus e os hipócritas, que os publicanos, que os pecadores. Você está fazendo a mesma coisa que eles. E o texto termina dizendo, sede vós perfeitos. Daí você fala, pastor, isso é muito difícil. Eu falo, é mesmo. Mas o tempo verbal aqui
é futuro. O texto está dizendo que você não vai, talvez, ser perfeito aqui, hoje, mas que você caminhe, olhando para Jesus, em busca de ter Ele como seu modelo, seguir o Mestre, para que um dia, sejamos mais parecidos. Por isso que a referência é um estado futuro, para que você viva o que é o amor, e mostre através do amor, aquilo que vence, diante do ódio, da adversidade, dos preconceitos, das inimizades. E aqui o texto não está dizendo que você vai ser perfeito em tudo. Qual que é o contexto? Amem, sejam perfeitos em amor. Amor. Que 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor perfeito, o ágape, é aquele que não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal, que não é destrutivo. O amor é paciente, é benigno. O amor não se ressente, o amor não é ciumento. Qual amor você tem ensinado? Qual amor você tem praticado? Você precisa ser perfeito em amor. E eu quero trazer algumas aplicações práticas para a sua semana. Em primeiro lugar, o que esse texto me ensina? Um alerta para você. Cuidado. A maior ameaça para a próxima geração não é o ceticismo do mundo, mas a hipocrisia dentro de casa e da igreja. Sabe o que a nova geração tem dito? Eu não quero ir na igreja porque aquilo que eles dizem que acreditam, eles não praticam. Talvez isso comece em casa. Vodier Bauchan, ele vai dizer: se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas e músicos, mas não criam para honrar e obedecer a Deus, eles fracassam. Fracassam. Ah, meu filho precisa ganhar dinheiro, precisa ir para as melhores profissões. Ah, meu filho precisa... Meu irmão, o que está levando os nossos filhos para fora da igreja não é o mundo. O mundo sempre foi caído. Não é o mundo. E hoje tem gente que tem medo das faculdades, das ideologias. Jesus ora dizendo lá em João 17, eu oro não para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Para que os livre do mal. A ameaça que está sobre a nova geração é a coerência da igreja. É a coerência da sua casa. É aquilo que você tem ensinado. Ah, mas meu pai fala em amor, mas está brigado com todo mundo da família. O que você está ensinando com isso? Ah, mas olha o que me fez, meu irmão. Olha o que você fez com os seus pecados. Jesus te amou, te perdoou, se fez naquela cruz redenção no meu e no seu lugar. Você não merecia. Ele apagou todas as suas dívidas, todos os seus pecados. Ele não levou em consideração as ofensas sobre ele. E você não consegue lidar com essa ofensa? Ou com aquele que pensa diferente de você, é ódio mesmo? Eu falei na série passada que eu escrevi um texto. As vantagens de ser um isentão. Ninguém nem foi brigar comigo, porque sabia que não tinha por que brigar, porque eu não ia entrar. Enquanto tem gente que se odeia por posição diversa do outro. E a igreja está
se contaminando. Nós tivemos 2 americanos recentemente conosco aqui. Os 2 disseram, e a gente aprende muita coisa ruim com culturas, e a gente copia. E esses americanos falaram, a política está fazendo a igreja se corromper e se envergonhar nos Estados Unidos. Irmão, não vamos fazer o mesmo. Não faça o mesmo. Não é seu inimigo. Não é seu adversário. Se você acha que ele é seu, o que a Bíblia nos ensina? Ame. Se ele te persegue, ore por ele. Ore por ele. É isso que o texto me ensina. Segundo lugar, lembre que você não precisa gostar de uma pessoa para orar por ela. Por isso, ore por aqueles que te perseguem. O texto diz, amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Talvez você ache que você tem que gostar de quem você precisa dobrar o teu joelho e colocar em oração. Não. Não. Eu orei 20 anos pelo meu pai quando eu tinha os piores sentimentos por ele. Para que Deus salvasse a vida dele. Mas não é porque eu gosto que eu oro. É porque eu obedeço aquilo que Jesus me ensinou. O que Jesus está ali na cruz, com os braços abertos, dizendo, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Perdoe eles, Pai. Perdoe. Só que você está querendo achar justiça própria, você está querendo se vingar, você está querendo beber um remédio de veneno achando que o outro que vai morrer. Você está cego. Você está separando pessoas. Você está ofendendo pessoas. Por isso, Romanos 5:8 diz, Cristo nos amou quando éramos inimigos de Deus. Você foi amado. Você foi amada. Quando Deus poderia te rejeitar. Te jogar no inferno. E Ele intercedia por você, por mim. Como filhos amados que Ele nos acolheu, nos recebeu. Terceiro lugar, um fariseu se revela nos nossos dias quando a sua espiritualidade se limita a amar apenas o seu círculo social e ideológico. O que é o fariseu? É o cara que acha que cumpre tudo, mas a realidade ele é um hipócrita, mentiroso. Porque ele fala que ele cumpre toda a lei, não passa um tio, não passa uma vírgula, mas na verdade, ele se esconde atrás de uma falsa espiritualidade. Talvez você já ouviu a esposa trazendo a mala ou as malas do pastor na igreja, todo mundo olhando, falando, pastor, o que está acontecendo? E a mulher dizer, não, ele vai ficar aqui, que aqui ele é bom. Vai morar aqui, aqui ele é legal, lá ele é o capeta. Às vezes a gente se esconde atrás de uma espiritualidade falsa. E a gente se esquece que o amor que Deus me ensina vai além do meu ciclo social. Não é só esse aí que pensa igual você, que é amável, que te faz bem, que te dá presente. Não é só aquele que pensa igual você. Deus me ensina a amar. A amar. Como é que você tem ensinado seus filhos? Que espiritualidade é essa? Para terminar, não confunda indiferença com amor, pois o amor é proativo em fazer o bem. Sabe qual que é o nosso discurso muitas vezes? Tá bom, pastor, vou amar,
faz de conta que ela não existe, eu não vou fazer nada contra, não vou sentir nada, não vou falar nada, vou amar essa pessoa. Não, não é amor isso não. Amor não é falar eu estou indiferente a ele porque pelo menos eu não estou fazendo nada contra. Não, não é isso não. O amor me faz agir em direção daquele que não merece. O amor me faz ser proativo para o bem. Por isso que a Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Paulo, não deixei de fazer o bem. Às vezes eu me canso, viu gente? Às vezes eu me canso, falo, é a última vez que eu falo com esse caboclo aqui, porque está difícil. Deus fala, não se canse de fazer o bem. Ele vai pisar na bola de novo, vai te apunhalar de novo. Não se canse de fazer o bem. Deus me ensina a amar. Deus me ensina a ser proativo. Porque amor não é apenas um sentimento que vem, explode e a gente... Amor é investimento. Você sabe isso no teu casamento? Você está aí quanto tempo com essa pessoa, se acorda com vontade de pegar o pescoço dela e você fala, tem que amar. Porque nem toda manhã eu sinto a vontade, mas eu tenho. Porque amor é uma prática, é um desejo que está em mim, mesmo que o outro não tenha feito nada para merecer e receber de mim. Mas a gente vive hoje um amor que é baseado em troca. Se ela me der, eu dou. Se ele fizer por merecer, eu faço. Então não confunda amor com indiferença. Faz de conta que ele não existe para mim. Isso não é amor não, viu? Eu termino olhando para alguém que quer que você o imite. Porque Jesus está dizendo tudo aquilo que ele disse. E vocês perceberam aqui, nos últimos versículos, ele está dizendo, portanto, se vocês amarem aqueles que o amam, não vale de nada, não tem recompensa nenhuma. Portanto, sede perfeitos em amor. Ele está concluindo, fazendo conclusões, para dizer, se você é um seguidor meu, viva como eu vivo. Portanto, diante de tudo aquilo que você sabe, de tudo quanto você ouviu, pratique isso. Viva assim. Jesus não falou só de amor. Ele mostrou na prática. Ele foi perfeito em me amar, em te amar. Mesmo quando você não merecia, Ele te amou. E Ele se fez amor por mim e por você naquela cruz. Ele se fez amor. Mostrando que amor é atitude. Amor é atitude. Amor é prática. E as pessoas não vão te ouvir se a sua prática é diferente daquilo que você fala. O seu filho, pai, não vai te ouvir se você é incoerente com aquilo que você prega. O amor de Jesus o levou a assumir as minhas culpas. Certa vez uma jovem chegou numa igreja evangélica e ninguém a conhecia. O pastor perguntou, você está aqui pela primeira vez? Alguém te convidou? Sim. Eu trabalhava com fulano. Eu fiz um erro terrível no meu trabalho. Eu merecia ser mandado embora. E essa pessoa que me trouxe aqui era o meu superior. E ele assumiu a culpa do que eu fiz, do meu erro. Foi se colocar em risco diante dos seus superiores, de algo que eu fiz. E eu estava esperando ser mandado embora, quando fiquei sabendo que ele assumiu toda a culpa. Eu perguntei para ele, por que você fez isso? Ele disse, porque Jesus fez o mesmo por mim. Jesus assumiu as suas culpas.
Ele te amou, mesmo sem você merecer. E Ele quer que você hoje aprenda a amar. Não em palavras. Tem muita gente que fala de amor, mas em atitudes. Mostre isso. Mostre que você ama essa pessoa aí que está do seu lado de verdade. Como você tem feito do teu casamento um lugar de amor. Só quando ele merece. Só quando eu sou recompensado. O Mestre mandou amar. Que você aprenda com Ele. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Quero convidar você a olhar para aqueles que você condena. Para o fariseu, para o publicano. Falar, eu já critiquei muita gente. Eu já esperei de muita gente. Mas talvez Jesus está dizendo hoje para você. E você, quando vai mudar? Quando vai amar aquele que te ofendeu? Será que hoje você estaria disposto a dar uma trégua? E se seu inimigo está precisando, você ir lá e dar a de comer? Dá uma trégua. Os maiores agiram em favor dos seus inimigos de guerra, porque estava escrito num livro. Meu irmão, às vezes você fala que ama a Bíblia, ama Jesus, mas não faz o que ela pede de você. Os maiores fizeram na guerra. Você não faz com todas as condições boas que você tem na vida. Você não faz mesmo quando sabe que já fizeram muito por você. Quebre hoje as barreiras, meu irmão. Viva a lei do amor, não da selva. Tem gente hoje que vive a da selva. Se mexer no que é meu, eu destruo o outro. Se fizer. Você está vivendo o Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. O que você vai ter de vantagem se você fizer pior do que os religiosos que Jesus criticou? O que você vai fazer de melhor? Você quer hoje se arrepender? Eu não estou pedindo para você pedir perdão para ninguém, senão para Deus, por aquilo que você não tem feito pelos seus filhos, por aquilo que você não tem feito como cristão. Diz, me ensina a amar, Jesus, me ensina. Deus, eu peço nessa manhã, que essa palavra encontre lugar no nosso coração. É lógico, a gente vai tentar se defender, a gente vai tentar se justificar, porque vai manter muros de inimizade, porque não vou orar não por ninguém, não merece, eu já fiz isso. Mas quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade, quebra a nossa prepotência, porque a gente não é nada. E o Senhor ainda assim nos amou. Aquele povo que o Senhor comprou como propriedade exclusiva era escravo. Nós não temos nada para te dar que o Senhor já não tem, e o Senhor ainda nos ama. Por que eu não posso amar? Por que eu não posso ser exemplo de amor? Deus, abençoa cada coração agora, para que o Senhor nos constrange. A gente não quer dar tudo para o filho, não. A gente quer dar aquilo que o Senhor nos pede. Nós não queremos que os nossos filhos estejam nessa estatística. Por isso nos ensina a investir tempo neles, com eles. Em nome de Jesus.
Amém? Eu quero terminar, irmãos, ainda antes de irmos para a ceia. Diante de tudo que eu falei, tem um estudo canadense que diz assim, sobre a nova geração. Tem a tela aí. Eles não podem dar aquilo que não têm. Eles não podem ser aquilo que não vem. Eles não podem ser influenciados se não estamos presentes. Sabe essa turminha que está chegando aqui agora? Eles vão vir para a ceia com a gente. Eles não podem dar aquilo que não tem. Não podem. Se você não está dando nada, não espere nada. Eles não podem ser aquilo que eles não podem imitar, ver e falar: eu quero ser como meu pai. E eles não podem ser influenciados se nós não estamos lá, não estamos presentes. Deixa filho na escola das 7, pega às 5 e fala: se tiver jantado e dormido, emenda para outro dia. Você tem que estar presente, meu irmão. Presente.